Olha o que eu achei. Essa vai pra Grande Praia. Aqui de Prado, sul da Bahia. Vamos lá. Vai viajar de volta. Vamos ver como é que ela fica. Opa! De volta com a segunda parte sobre Rhizophora Mangel. Bora! Fala, povo das águas, dessa vez eles estão de volta aqui, meus mascotes, fazem falta vocês dois, eu gosto de vocês. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado aos meus antepassados, obrigado papai, mamãe, aos meus seguidores, a minha família, minha esposa, obrigado a você. Já começa dando like, se gostar, dedinho pra cima, se não gostar, dedinho pra baixo, faz parte do jogo, da brincadeira. Afinal de contas, o grande problema do aquarismo não é o aquarismo, são os aquaristas. A gente precisa se unir mais, pessoal. A gente precisa se unir mais, valorizar o que tem de velho, o que tem de novo, o que tem de contemporâneo. Valorizar, a gente precisa valorizar o aquarismo como um todo, né? Muita picuinha desnecessária nesse mundo. Mas vamos começar pelo começo? Por onde? Pessoal, dia 17 de novembro e dia 23 de novembro, deixa eu dar uma limpada aqui, estaremos ministrando duas palestras, ambas presencial e online, será transmitido para quem fizer as inscrições online e com um preço bem legal, tá? A primeira palestra vai ser no domingo, muito provavelmente por volta das 2 horas da tarde, 1h30, 2 horas da tarde, e para informações a respeito, entre em contato com a Aquafish, loja do Recife, localizada na rua Padre Oséias Cavalcante, número 13, no centro de Camaragibe, lá em Pernambuco. O telefone da loja com Douglas, DDD 819-741-8972. Está lá com o Douglas, perdão. No dia 23, sábado, por volta provavelmente das 10 da manhã, estaremos em Maceió, para a palestra sobre o tema água. A do Recife será luz, tá? Nesse caso, em Maceió, mesmo valor, eu vou passar já. Você entra em contato com o Jonatas no DDD 82-9613-1132, ok? O preço para cada palestra separado, R$70. Porém, se você quiser fazer as duas, já que ambas serão presencial e online, você terá um pacote onde fará as duas por 120. O que é legal? Nós vamos falar simplesmente sobre o que tem de mais importante e aquilo que, se você tiver conhecimento e controlar, é inevitável o sucesso acontecer. Água e luz, luz e água, tá bom? Se preferir, pode entrar em contato comigo também no mesmo telefone no WhatsApp do Alberto Marcelaro da Aquashow, DDD 11 98648 8382. Também nesse número você tem informações sobre o curso básico de aquarismo, grande sucesso, grande aprovação, a galera toda que fez só elogios, tá? Então é só entrar em contato na descrição, clica no link, solicita cupom de desconto, todo mês tem um cupomzinho de desconto para você que a gente providencia. E também livro Aquários Marinhos de Recifes de Corais, montagem e manutenção, edição de colecionador. Toda a linha de suplementos, Aquashow, cálcio, buffer, magnésio, iodo, potássio, tudo que você precisa para manter seu aquário estável e com os parâmetros sob controle, de uma forma eficiente e muito prudente, muito
responsável. Luminárias Aquashow, luminárias de LED, luminárias híbridas, sempre com um excelente acabamento, um melhor custo-benefício em questão de componentes, tecnologia, enfim. Entre em contato conosco no mesmo telefone já passado, DDD 11 98648 8382. Pois bem, dados os devidos recados, tudo bonitinho, com os luminária, suplemento, livro, blá, 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 blá. Eu quero continuar aqui a segunda parte do... peguei isso aí? Nossa, isso é roteiro de um vídeo antigo. É que eu não jogo as folhas fora, né? Aí, Alberto, você é mão de vaca. Não, eu só respeito a natureza, tá? Uma folha a gente imprime de um lado, depois imprime de outro, e aí sim eu descarto a folha, né? Dá para economizar um monte de árvores no final de uma vida. Em um dia, em uma folha, não, mas pensa você fazer isso a vida toda? Sempre é bom. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Dando continuidade aqui ao assunto proposto por meu querido Pacheco. Pacheco é expert em aquário plantado. Aliás, ele me mandou um podcast esses dias. Olha, muito bom. Alberto, por que você não fala o nome que eu não lembro? Eu vou ver se eu coloco aqui na descrição um podcast sobre aquário plantado, com um cara muito bom também, mas eu não lembro. Realmente, como eu não sigo, né, como não é a minha praia, eu assisti o podcast todo. Olha, muito legal, 2 horas, 1 hora e pouco. Mas vale a pena para quem curte plantado lá. Vou deixar aqui. Obrigado, Pacheco. Né? Então, vamos lá. Pegando aí a canja do assunto que nós tivemos no último vídeo, eu quero fazer um agradecimento especial aí a Aliele Sampaio. Ele é de São Paulo, capital, tá? Ele me enviou um link do Riff Central. Aliás, tem vários, se você quiser se aprofundar nessa questão da Rhizophorae, tem vários, tá? E o nome do link é justamente Rhizophorae Mangel Riff Central, né? Tudo junto, Riff Central. E o link está na descrição, clica, vocês vão ver. São, assim, as coisas bem básicas, quanto precisa de água, blá, 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 blá. Mas aí, essa segunda parte, nós tratamos do geral da primeira parte, né? De uma série de coisas, do mangue vermelho. Foram poucas fotos, poucas ilustrações. Eu acho, assim, isso, hoje a internet, ela traz aqui para vocês, a pessoa vê o assunto, quem quer se aprofundar mais, ele busca nos fóruns, nos links, nos artigos científicos, no Google acadêmico, é um excelente local para você procurar aí sobre mais informações relacionadas a isso. Inclusive existem trabalhos no Brasil, de universidades, está tudo lá. Só entrar no Google acadêmico e você vai ter muito mais coisa a respeito disso aí. Então, vamos começar. Fizemos o começo, pela poda. Eu mostrei como fazer a poda dela, bonitinho, acho que ninguém teve dúvida nenhuma. Iluminação, esse é o primeiro ponto, eu toquei muito rápido da outra vez, mas, pessoal, assim, a Rhizophorae, ela precisa de luz. E a melhor iluminação para ela, você pode comprar lâmpadas comuns, tá? A melhor mesmo, a excelente iluminação, seria uma lâmpada HQI, de novo, Alberto, com HQI. Fazer o quê, né? Um HQI de 70 watts, colocada dentro, num lugarzinho, 6 horas, 5, 6 horas de luz por dia, realmente não precisa mais do que isso, tá? E você vai ter vai formar uma verdadeira árvore, você vai ter problemas de crescimento. Mas não é o intuito é que ela cresça de forma a não competir tanto com o ambiente onde ela está colocada, uma vez que nós utilizaremos ela de refúgio. Sugiro que vocês leiam o comentário longo, não é para quem gosta não é para aquarista de Instagram, nem aquarista de TikTok, tá? Então, quem gosta de se aprofundar, onde o Alex Correia, ele expõe diversos assuntos, diversos tópicos, considerações. Olha, eu poderia pegar esse texto, se eu fosse ler o texto dele, dá para fazer vídeo por 1 ano em cima daquilo. Muita coisa boa, muita coisa assim, com procedência, com fundamento de quem realmente entende do que está falando. Tá? E você vê que engraçado, apesar dele expor várias coisas que são contrárias ao sistema bacelar, àquilo que a gente preconiza, muitas coisas daquilo que eu faço num conjunto, e será muito provavelmente o assunto do próximo vídeo,
sistema bacelar, a essência. Eu vou falar sobre isso, até grupos que eu estou participando, né, ultimamente, grupo de Maceió, depois eu vou dar os devidos créditos, mas no próximo vídeo eu vou falar sobre isso, onde nós iremos tratar de assuntos bem legais, onde o desnecessário pode ser que seja necessário ou não, já que é desnecessário. O que é isso, Alberto? Deixa pra lá. A gente vai vendo isso aí quem me segue aí, vai acompanhando, que vai ter muita coisa boa. Dá o like, não esquece. Então, dentro do sistema de iluminação, tirando a HQI, não é necessário isso. Tá? Você pode utilizar. Eu tenho aqui no meu manguezal, ela fica colocada da luz, a flor da água, até o ponto onde está o cascalho, o substrato de fixação das raízes da minha planta. Nós temos aí 80 centímetros de altura, 70 centímetros aproximadamente de altura. E eu utilizo uma lâmpada de LED 6500K, lâmpada comum, dessas redondas, de 45 watts. É uma única lâmpada. Ela fica exatamente 5 horas por dia acesas aqui. Acesa. E é o suficiente para que a gente tenha um crescimento legal, a raiz cresce legal, eu estou sempre podando, enfim. Não precisa mais que isso. Então, num aquário, onde você vai colocar, se você não tem essa altura toda, como é o caso aqui, e quando estamos falando de posicionar a risofora dentro do SUMP, pode ter certeza que uma lâmpada de 20, 25 watts, a uns 30, 40 centímetros de altura, bota lá no teto lá do seu SUMP, põe ela lá embaixo do seu refúgio, e ela vai crescer muito bem. 6 horas por dia, 5 a 6 horas por dia, em torno de 20, 30 watts a 30, 40 centímetros de altura. Lâmpada branca, 6.500K. Alberto, mas o meu refúgio de chatomorfo, eu uso aquela lâmpada vermelha, full spectrum. Quer pôr? Beleza. Eu nunca testei desse jeito, nunca vi necessidade, não há necessidade, até porque uma lâmpada dessa você paga 20, 30 reais. Essa que você está falando, vai pagar 200, 300 pau. Então, não é uma coisa... E vai alterar a cor, né? Vai mudar a cor da risofora, enfim, não acho que é o caminho. Então, vamos falar de uma coisa que funciona, de melhor custo-benefício. Aclimatação. O que é isso? Olha só, assim como os corais, eu já perdi... Olha que engraçado isso, tá? Eu já perdi risofora quando eu tirei ela da água salgada e tentei criar ela no aquário de água doce. Eu tirei de onde ela estava e joguei dentro do meu plantado ali e foi. Eu coloquei acho que 5, 6 propágulos, que são aquelas talinhos, e desses apenas um vigou, ficou assim, quase apodreceu, amarelou a água, etc. Os outros 4 apodreceram. Enquanto que os outros que estavam na água salgada continuaram. Aí veio o que na minha cabeça? Isso aqui não serve para água doce. Serve. Tanto daqui, da água salgada para água doce, como da água doce para água salgada, o que existe é a necessidade de um equilíbrio, você equilibrar a densidade, a salinidade. Então, eu não tenho nenhum trabalho científico, um experimento que eu comprove isso que eu estou falando, tá? Mas, todas as vezes que eu tirei uma risofora de uma densidade normal, marinho, 1023, 24, e joguei ela em água doce comum, porque eu fiz esse experimento depois, com outros propágulos que eu fui catando, etc., aconteceu dele morrer, dele não resistir. Ele não prosperou, ele não vingou, ele apodreceu mesmo. Apodreceu a raiz. Então, assim, eu sugiro que, na dúvida, quando você pegar uma, levar para o seu aquário, não põe ela no ambiente de uma vez, principalmente se você pegou ela do mangue e tudo mais. Engraçado que quando a gente coleta na praia, quando você faz a coleta direto em local comum, eu nunca tive esse problema. Eu pego ela e jogo direto na água salgada e dá tudo bem. Eu não fiz o teste de pegar ela no mar, na praia, e pôr direto na água doce. Quem já fez isso, me avisa. Por que eu estou falando? Porque a risofora, que é uma das últimas coisas aqui, eu escrevi para não esquecer, ela pode ser usada em aquário de água doce? Pode, você pode ter ela no água doce, mas eu sugiro que você faça isso. Quando você for passar, pega a água salgada e vá diminuindo a salinidade aos poucos, até ela atingir aquela salinidade zero, que é o da água no seu aquário, e aí tudo bem. Daí essa aclimatação leva quanto tempo, Alberto?
Eu fiz, quando eu vou usar na água doce, faz tempo que eu não uso, mas eu usava. Quando eu usava, eu demorava em torno de 2 dias, de 2 a 3 dias. Então eu assim, a cada hora eu ia lá, tirava, pegava um balde com 5 litros da água salgada. Tirava um copo de água e jogava um copo de água doce. De hora em hora, fui fazendo isso. Depois a cada 2 horas no comer, depois a cada hora, depois de meia hora e está feito. Ou por gotejamento, também pode. Se você tem disponibilidade de muita água para fazer sem problema, bota num balde de água salgada, pega um recipiente com água doce, deixa pingando lá dentro, para depois você colocar. Corro o sério risco de estar falando uma bobagem do tamanho de um bonde, e biólogos, botânicos e aquaristas mais experientes vão chegar para mim e vão falar: que besteira que o Alberto falou, o que ele teve foi que ele pegou um propágulo que já estava ruim, os que ele pegou não estava bom, porque não precisa aclimatar. Eu aclimato, depois dessas decepções. Em que posição? Onde você deve colocar a risofora? Primeiro lugar, onde haja luz. Segundo lugar, onde haja uma passagem de água constante. Tem que haver uma boa circulação para que ela promova o efeito desejado. Assim, o que mais importa em relação a isso é, ela precisa estar enterrada, ela precisa estar com as folhas, como é que chama? O talo dela, né? O topo dela, do propágulo, aquela parte que tem o início de onde vai sair a primeira folha, ela precisa estar fora d'água. Como é que eu faço? Em relação ao raiz, eu já mergulhei ela 100% dentro da água. Eu tenho um aquário aqui, a bateria de 45 centímetros. Eu enterrei vários propágulos no cascalho e deixei lá 1 semana, 2. Depois de 3 semanas eu olhei e eles estavam crescendo e a folha estava saindo dentro d'água. Assim, com toda certeza, isso é um experimento prático que eu constatei, o propágulo pode sim ser enterrado totalmente submerso. Ele pode ser plantado totalmente submerso. Tá? Ele não precisa estar enterrado no cascalho, no seu substrato. Ele pode estar flutuando, você pode usar a imaginação, os famosos... como é que você fala? Quando dá um jeitinho... Eu esqueci agora o termo que a brasileirada adora, né? Putz, esqueci o nome besta aí. Quando você faz improvisação, assim, brasileiro é muito bom em fazer esse tipo de coisa, né? Dá um jeitinho brasileiro. E aí você pode ou furar uma placa de isopor, ou uma placa de plástico mesmo, de acrílico, fazer os furos crescente, mais fino, mais grosso, de forma que ele fique folgado. Você vê que ele vai ficando cada vez mais apertado, passa para o maior. No isopor isso é fácil de fazer, ou numa placa mesmo, porque ela vai aumentando, conforme ela cresce, o caule dilata, e com isso você precisa ir trocando de posição, né? Agora, se você preferir plantar dentro do seu refúgio e você não tem cascalho, nada impede que você pegue uma rocha viva ou 2 peças e junte uma com a outra e prenda o propágulo lá no meio. Importante deixar bem claro, se ele soltar, ele flutua, tá? Ele flutua. E aí perde o propósito, tá? Ele vai acabar não cumprindo a missão dele, né? A função que a gente quer. Então mantenha ele sempre de pé, em direção à luz, com uma boa circulação, e você pode colocar. Ok, se eu optar em colocar ele dentro do meu aquário, eu corro o risco, com o crescimento das raízes, eu ter a quebra do vidro. Nos primeiros anos que eu usei o propágulo, isso vale muita gente a gente trazer aqui, isso é primordial, uma ideia primordial do Julius Sprum. O Julius Sprum é defensor, adora risófora em aquário, tem aquário com risófora, tem uma grande lá nos livros dele, lá tem várias. Então, enfim, o Júlio que gosta muito disso. Mas surgiu essa possibilidade, eu não sei se porque alguém ficou sabendo que um vidro estourou, ou porque eu, particularmente, até porque a falta de ter muitos aquários desse jeito, e mesmo aquários que ficam de clientes que têm várias risóforas grandes, fora de casa, em aquários de vidro, com eu já vi assim de mais de 1,5 m, 2. Tem um rapaz aí que tem uns que, meu Deus do céu.
E ele até está querendo interligar o aquário dele com o de dentro, eu falei que não valia a pena, enfim. Depois do vídeo ele me falou isso aí. Mas o que é legal? Eu não tenho nenhum caso, eu não conheço nenhum caso prático da raiz da risofora quebrar o vidro. Mas ela vai crescer, a raiz vai crescer. E vai chegar um momento em que, gente, isso aí cresce, sabe? A raiz de um manguezal, ele passa de 1 metro de altura, aqueles galhos. Né? Tem muitos que crescem muito. Tá, o legal era, depois que ela atingir um certo tamanho, vai viajar, vai para o litoral, dá uma desinfetada na sua planta, né? Dá um banho legal de água doce, depois um banho de água salgada limpa, pura, e aí você leva e enterra ela e faz, né, devolve ela ao manguezal, caso você tenha essa possibilidade. Se não, faz a aclimatação da sua planta, se ela estiver muito grande, e planta num vaso. Dá para mamãe, para vovó, e ensina como manter. Só aguar bastante, não tem segredo não. Bastante sol por dia, né? Pelo menos 3, 4, 5 horas de sol, 4, 5 horas de sol por dia, e a bichona vai crescer bonito, uma planta muito bonita. Então, assim, deixar ela dentro da vitrine, você precisa ter a certeza, a garantia, de que você não vai colocar ela no meio daquele... Sabe, eu pegar aqui, por exemplo, aqui, tá vendo esse monte de coral que tá aqui? Aí ali eu tenho um buraquinho que passa até por trás. Aí eu vou lá e prendo ela. A raiz vai crescer, vai vir aqui para baixo, e eu não vou ter acesso a podar. E pode cortar a raiz? Pode, você pode ir tirando as raízes conforme elas forem crescendo. Tá? Então, assim, sempre que você for colocar, o legal, se você optar em pôr dentro do aquário, entenda que você deve ter a manutenção para manter ela num tamanho legal, tá? Porque ela vira um bonsai da vida, né? Se você corta, ela não cresce, não tem como, tá bom? Então dá sim para você colocar. Eu não gosto de risofora dentro da vitrine, até porque foge um pouco do propósito de um recife de coral, por mais que ela contribua e por mais que existam recifes em alto mar com essa planta, ela não é um organismo, vamos dizer assim, inerente ao bioma de um reef, de um aquário, né? Então eu acho que foge, né? Colocou do lado de fora, colocou no sample, que nem aqui, isso aqui tá fora, tá parecendo mesmo uma praia, por isso The Big Beach, tá? Então seria legal você fazer isso, tá bom? Alimentação da risofora, adubo, melhor dizendo, 0, nada. Eu nunca precisei alterar, Alberto Bacelar, no sistema Bacelar, utilizando posologias e dosagens através do sistema de média de consumo, estimando isso através da média de consumo do aquário. Eu nunca tive necessidade alguma nem de colocar ferro, magnésio, cálcio, porque a água do mar, ela já, por si só, ela já é rica em sais minerais. E se você está podando, você está sempre cortando e mantendo e tudo mais, você vai chegar num ponto de equilíbrio de forma natural, espontânea. Então, não há nenhuma necessidade. Um ponto legal da risofora é que quando você tem ela no local, como é o caso aqui da Grande Praia, aquilo ali é um criadouro de micro crustáceos, de copépodes, enfim, nasce muito bichinho ali, tem muita coisa legal. Então, manter ela em constante água, com um movimento brando ali naquela região, com iluminação legal e tudo mais, isso por si só, levando a água do aquário, já é suficiente. Tá? E mais uma coisa interessante sobre a colocação da risofora. Se você optar em colocar ela no SAMP, eu vou mostrar um videozinho que eu fiz, onde no SAMP você deve colocar a risofora. Olha aí, pessoal, estou trazendo aqui para vocês uma visão geral. Eu fiz isso aqui, tá? Eu não vou colocar as medidas, né, as cotas, nada nenhuma, porque isso pode ser mudado de acordo com a necessidade do cliente, né, a realidade do aquário dele e tudo mais, ok? Então, nós vamos fazer o seguinte, entenda que a risofora, ela precisa de receber a função principal dela no nosso aquário é justamente a remoção de nitratos e fosfato, né, juntamente com todo o restante de outros métodos utilizados para isso. Como é que a gente consegue... Qual é o momento em que a maior quantidade de fosfatos, nitratos e outros componentes não desejados
estão presentes na água? É a hora que a água cai do aquário, né? A primeira água que chega. Então, a água que desce do sistema do aquário é a primeira água onde tem a maior quantidade de impureza, seja física ou química. E a risofora, o papel dela é justamente fazer essa pré-filtragem, ok? Sendo assim, como é que eu gosto de fazer a coisa? Eu deixo no SAMP um pequeno espaço, que é o, vamos chamar esse aqui, ó, de número 1, tá? Esse espaço número 1, aqui, é o primeiro onde a gente tem a queda da água e onde eu posso encaixar um shark bag, ou se você preferir usar um perlon, essas coisas, pode ser também, aí você faz ele um pouco mais largo. Aqui ele está com, quer ver, ó? Vou marcar aqui para a gente a medida, daqui até aqui, ó, 5 centímetros, tá? É o suficiente para encaixar um shark bag, ou você colocar um degrau aqui com perlon. Lembrando que se você pôr qualquer filtração mecânica antes do local onde vem a risofora, você está tirando alimento que seria para ela, ok? Passa a água aqui por baixo, obriga a água a passar por baixo, até para dar a primeira quebrada de bolha, e eu tenho o primeiro compartimento, esse aqui, que eu fiz ele aqui só para efeito ilustrativo, com 9, 10 centímetros de largura. Tá? O que a gente coloca aqui? É aqui que vai a risófora, ou, perdão, a risofora. Aí é mania, né? A gente vicia chamar errado e para depois corrigir é difícil. Mas vamos lá, é aqui que vai a risofora. Aqui você vê que a água, você obriga a água a passar por cima, não passa por baixo, por cima, não passa por baixo. Por quê? Porque aí você tem aqui a precipitação, a decantação de sedimento, de produtos que vão servir de alimento, né, de nutriente, de adubo para as raízes da risofora. Você pode fazer uma camada aqui de 5 a 10 centímetros de substrato de fixação, areia, cascalho, tá? E deixar ela aqui dentro. Se você tiver como prender ela flutuando, você nem precisa. Se você for do tipo que prefere sifonar de vez em quando, eu nunca fiz isso, tá, gente? Eu não sifono o fundo do aquário, nem no cascalho, na vitrine, nem no sangue, tá? Mas tem quem prefira. Se é o seu caso, então você pode deixar aqui sem nada, apenas colocar um pouco de rocha viva e prender a raiz da risofora nessa rocha viva, tá bom? Eu vou mencionar sobre qual a profundidade ideal, quanto dela deve ficar fora d'água, enfim. Isso é outra parte aqui do vídeo que eu vou mencionar com vocês mais para frente. Fazendo isso, a água passa por cima e aí vem o skimmer. Então, qual é o detalhe nessa questão? Pré-filtro, risofora, skimmer. Aqui vem o quebra-bolha. Então, você obriga, as bolhas do skimmer vão para cima, passa por baixo e vai para o que seria ou o retorno, que está aqui, ou um outro refúgio. Então, daqui ela passa, ó, primeira parte, pré-filtro, risofora, skimmer e retorno ou um novo refúgio. Nesse novo refúgio, se for refúgio, ok? Você vai ter que fazer outro quebra-bolha para a água passar por cima, e aí o retorno que fica aqui. A caixa repositora, quando você faz por gravidade, ela vem nessa posição. Essa aqui, eu considero isso, levando em consideração, né? Levando em consideração, é ótimo. Enfim, eu acho essa configuração excelente, porque você fica com um refúgio específico para risofora e um outro específico aqui para corais, para fazer mudinhas, etc. É claro que isso aqui exige um SAMP generoso, é um SAMP grande. Caso não seja a sua opção, se você não tiver essa opção, porque aqui nós temos um SAMP que não é nada, ele mede 1,20 m, tá? Então ele poderia ter até 1 metro, 1,10 m, que dá para fazer isso aí tranquilo. Se o seu caso é um caso onde você tem menos espaço, então você pode fazer direto do skimmer, quebra a bolha, faz um quebra-bolha duplo para evitar que as bolhas do skimmer acabem subindo para a vitrine. E, tá, Alberto, como é que eu faço um quebra-bolha duplo?
Vou aproveitar aqui o desenho, olha só. Seria você tirar esse vidro, você tira esse vidro e junta esses três para cá. Ou tira esse vidro e junta esses dois para cá. Porque aí a água passa por baixo e retorno. Ok? Então, caso você queira fazer um único, faz um quebra-bolha duplo. É melhor. Como seria? 2 vidros altos e 1, 2, 3 vidros baixos. Tá? 5 vidros ao todo. Baixo, alto, baixo, alto, baixo. E está feita a configuração que eu considero legal quando você seleciona o manguezal como sendo uma das opções. Legal? Agora vamos ver como você deve colocar se o seu refúgio é fora do SUMP, não dentro do SUMP, como é o caso aqui. Aonde vai a água que vai para lá e essa água volta? Como é que a gente faz? Vamos ver? Bora! Vamos lá. No caso da Grande Praia, aqui a gente tem uma situação bem atípica, tá? Por quê? Porque o manguezal, ele é uma parte isolada do sistema. Ele não faz parte do SUMP. Embora, sim, eu poderia muito bem fazer todo esse conjunto nessa situação aqui. Como é que eu faria? Pré-filtro, tá? Ó, precisa limpar. Se o Sérgio da Starfish vê isso assim, é que hoje é sábado, galera. É dia de fazer a manutenção todo sábado de manhã e quarta de manhã eu faço a limpeza do skin. Então vamos lá. Então, a descida, onde eu faço o pré-filtro, risofora, ela passaria para o SUMP. Aqui a gente colocaria o skimmer, tá? Nessa primeira descida, o skimmer. Quebra-bolha duplo ou simples, refúgio ou retorno. Se for refúgio a mais, você tem espaço, quebra-bolha simples. Passa por cima, passa por baixo, passa por cima e volta. Se for um duplo, passa por cima, passa por baixo, passa por cima, passa por baixo e volta. 5 vidros ou 3 vidros. Aí vai depender exatamente do que você vai ter em matéria de espaço. E aí vem o retorno. No caso da Grande Praia, como é que eu faço? Vocês estão vendo que tem um caninho aqui? Esse é o cano de retorno. Tem uma bomba que fica localizada atrás do skimmer, que joga aquela mangueirinha, vocês estão vendo a mangueira lá, joga aqui para cima. Então a água que cai do aquário, cai aqui, não, né, tá junto com o skimmer, até aí tudo bem, é a mesma água, ok? E aí ela joga a parte dela lá para cima, que é onde a gente tem o crescimento e onde tem a nutrição, entre aspas, da Rhizophaura manga. Tá bom? Acho que deu para entender bem, né? Isso são as condições ideais. Aqui, como a Grande Praia é muito grande, eu tenho uma RP legal, uma boa circulação, apesar de muita gente achar que não, uma circulação legal e tudo mais, e assim, até para efeito estético, né, eu optei em tirar a água de onde eu falei lá, porém na hora que ela volta, ela não volta para o retorno, ela deveria voltar onde ficam as bombas de recal. Aqui a água sobe e volta para o próprio aquário. Ela já volta direto para o aquário, tá? Por isso que eu fiz uma alteração nessa questão aqui. Se você vai fazer do lado de fora e não tem essa interação que você tem aqui, o legal seria você pegar a água que desce do aquário, vai para lá antes do skimmer e devolve a água no recal. Aqui na Grande Praia eu fiz de um jeito um pouquinho diferente. Significa dizer o quê? Não muda muito. Isso é um pontapé inicial, isso é um norte. Para que se você for fazer, você vê que mesmo que você coloque aqui, ali, errar um pouquinho, ou de repente dá para melhorar, segue as coisas que a gente está falando que é de boa, tá bom? Lavagem das folhas. Olha, galera, eu sou de lua. Tem época que eu pego o meu borrifador e fico limpando as folhas, vou sempre limpando. Essa semana, como está muito calor aqui em São Paulo, vai muito calor mesmo. Hoje está chegando a 33 graus aqui, 32, 33 graus. Então eu borrifo, eu acho legal. É gostoso até para o bem-estar, né, da planta em si. Mas não há necessidade. Porque muita gente fala, porque ela respira pela folha e se não limpar as folhas, ela definha e morre. Se isso procedesse,
Estranho, porque eu não teria vários pés de risofória, de propágulos, brotando, saindo folha debaixo d'água. A folha está embaixo d'água. Até ela atingir a parte de cima, pode colocar uma aqui, ó, embaixo de uma HQI como essa, daqui a uns meses ela vai crescendo, sai uma folha, sai duas, ela cresce, daqui a pouco ela está fora d'água. Então, assim, eu nunca tive o hábito de lavar as folhas, como muita gente costuma dizer. Entendeu? Bom, tem mais coisa para falar sobre esse assunto? Tem. Muita, muita. Se você juntar o assunto do primeiro vídeo com o assunto do segundo vídeo, com esse vídeo, vão surgir um leque de oportunidades para a gente fazer mais e mais vídeos sobre o assunto. Não vou entrar no mérito da necessidade. Precisa? Não, não precisa. Tanto que se precisasse, não existiria aquário de sucesso sem a risofora. E isso não procede. Cálcio na água do aquário. Precisa? Precisa. Porque seja lá qual for o sistema que seu aquário é montado, seja lá a metodologia que você utilize para suplementação, se você não prover o aquário de cálcio, ele definha. Os corais não vão para frente. A risofora, não. Percebe que existem coisas que a gente, essa é a grande diferença. Mas, no próximo vídeo, onde eu vou tratar desse assunto, juntamente com o Jauber modificado, a técnica do camarão morto, a risofora, acho que são os 3 principais tópicos diferenciais, né, no sistema bacelar. Eu vou tentar fazer você entender por que isso é legal, tá? Por que isso traz um benefício, por que usar, por que fazer, mesmo não sendo algo necessário. Por que fazer? Tá? Então, quando eu trouxer isso, aí a gente vai debulhar, a gente vai dissecar, melhor dizendo, esse assunto com mais propriedade, com mais dinâmica. Fechou? Bom, galera, não pode esquecer, né? Por isso, não deixa de assistir a palestra que a gente vai ministrar dia 17 de novembro, domingo, e dia 23 de novembro, sábado, em Recife e Maceió. A palestra pode ser feita online, você pode fazer online. Então, você que está aí em Brasília, você que está aí no interior de São Paulo, você está aí no Japão, você está em Portugal, você pode fazer a palestra, tá? Barato, muito barato. Porque eu vou dar 2, 3 horas de informação muito legal, eu vou tentar fazer, eu já fiz, já comecei, tá? A palestra, a primeira que eu estou fazendo é de água. Nossa, muita coisa que eu vou trazer para o segundo livro, eu estou incluindo nessa palestra que eu vou falar sobre água, e assim que eu começar a fazer o trabalho sobre luz, não será diferente. Então não perde, porque vai ser realmente muito bacana. E eu não vou gravar, normalmente eu gravo as palestras e depois eu lanço em vídeo. Essas 2 não vai ser gravadas, eu não vou dar autorização para gravação, não. Porque não é justo com quem pagou e assistiu, concorda? Enfim, talvez eu grave para, como é que a gente fala? Arquivo pessoal. Tá bom? Então, dia 17 de novembro, falando sobre... olha só, acho que eu inverti. Não, luz, tá isso mesmo, desculpa, vamos lá. Dia 17 de novembro, falando sobre luz, no Recife, domingão, DDD 819741-8972, fala com o Douglas, da Aquafish. E no seu próximo, na semana, né, no decorrer da próxima sábado, dia 23 de novembro, falando com o Jonathan, da Peixes Marinhos NCZ, DDD 8296131132. Se inscreve. Se você se inscrever só em uma delas, presencial ou online, R$ 70. Se você fizer nas duas, R$ 120. Ok? Curso básico de aquarismo. Alberto, tudo que você vai falar na palestra tem no curso? Não. Tudo que você vai falar na palestra tem no livro? Não. Tudo que tem no livro tem no curso e na palestra? Não. Tudo que tem na palestra, no livro, no curso? Não. Cada uma dessas coisas tem conteúdos que você não tem em todas elas em comum. Por isso que um livro é publicado, e depois outro é publicado, e depois outro é publicado, e mesmo esse tendo muitas informações do primeiro, referência bibliográfica, ele tirou dali.
Ele pega aquele conhecimento e coloca as suas observações, a sua experiência pessoal, a sua propedêutica no uso da risofora, no uso do camarão, no uso do sistema Chauber, etc, etc, etc. Tá bom? Livro Aquários Marinhos de Recifes de Corais. Se você não tem, faz o curso, participa das 2 palestras e compra o livro. Baratinho para o Brasil todo. Ainda agora, nós estamos aqui em setembro de 2024, custando ainda R$ 83,00, já com o frete incluído na brincadeira. Aquários Marinhos de Recife de Corais, montagem e manutenção. Suplemento, quer manter seu aquário dentro de um sistema bacelar equilibradinho, bonitinho, sem dor de cabeça? Sistema bacelar usa Aqui Aqua Show. É suplemento Aqui Aqua Show. Cálcio em 2 apresentações, buffer, magnésio, iodo, potássio, enfim. E o carvão ativado sem fosfato. Entre em contato conosco, DDD 11986488382, nesse número, luminárias Aqui Aqua Show. Luminárias híbridas, todas realizadas com excelente acabamento, luminárias de LED, equipamento de primeira, suplementos de primeira, componentes de primeira linha, ok? Feito com muito carinho, com muito capricho, para você não ter dor de cabeça com o seu aquário. Tá esperando o quê? Né? É isso aí! É isso aí! Eita, já cantei muito isso. Vamos lá? Vamos lá. Fechou. A camisa que o Marquinho me deu. Bonita, vai chegar uma outra cor que eu encomendei. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado aos meus antepassados. Obrigado, papai e mamãe, aos meus seguidores, à minha família. Obrigado à minha esposa. Obrigado a você. Não esquece do like, hein? Fui. Eu volto. E o Ted Ray também volta. Tchau.